Graça e paz a todos. Amado, estava aqui estudando o livro de Salmos 119 e, como toda a Bíblia, né, tem muito a nos dizer, mas eu tenho uma opinião, isso é muito pessoal, tá? Não é um mandamento, que a pessoa, para ser convertida a Cristo, ela tem que passar por uma grande provação. Eu sei que existem muitos testemunhos de muitos irmãos em Cristo que afirmam que foram a Cristo por amor e não passaram pela dor. Por isso que eu falei com vocês que é pessoal. Nesse versículo de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, que eu gosto muito, ele diz o seguinte: que teremos que morrer um dia é tão certo que não se pode recolher a água que se espalhou pela terra. Porque a água vem, entra pela terra e não tem como recolher. Mas Deus não tira a vida. Pelo contrário, Deus cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. Então a gente sabe que todos nós nascemos pecadores. Então todos nós somos banidos da presença do Senhor. Por isso que somos pecadores. Somos filhos do diabo quando a gente nasce. Por quê? Porque com a do pecado original. Então todos nós nascemos banidos da presença do Senhor. Por isso que as nossas escolhas são sempre inclinadas para o mal. Cada um com suas próprias concupiscências. E a gente percebe que Deus cria meios para que os seus escolhidos, que nós não sabemos quem são, mas existem os eleitos do Senhor. Tanto é que Jesus falou que das ovelhas que o Pai me der, nenhuma delas lançarei fora. Então Deus dá as ovelhas para Jesus, mas nós não sabemos quem são as ovelhas escolhidas. Por isso que nós temos que pregar o Evangelho a toda criatura. Mas vamos lá. E esse livro de 2 Samuel, capítulo 14, versículo 14, me diz muito, porque é como outrora eu andava, que diz assim, está em Efésios capítulo 2, do versículo do 1 ao 4. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, então praticavam o pecado, né? Pecadores todos nós somos, tá? Mas outrora nós praticávamos o pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós agora estamos em Cristo. Nós não vivemos mais na desobediência. Por causa do nosso livre-arbítrio? Não. Por causa do nosso intelecto? Não. Por causa da nossa faculdade de teologia? Não. Por causa da nossa grande instrução nas línguas hebraica, aramaica, grego? Não, não. É simplesmente pela graça, tá? Então, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, quando a gente era praticante do pecado, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Então, antigamente, nós seguimos os nossos desejos e pensamentos, que eram desejos mundanos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou. Isso está em Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 4. Isso explica como nós, cristãos, éramos antes de ser cristãos. Por isso que aqui diz que, 2 Samuel, como é que Deus fez com que nós agora não andemos mais nas práticas do pecado de antes, de outrora? Ele o quê? Ele criou meios para trazer de volta o banido, eu.
vocês que hoje estão clamando pela família. E no livro de Salmos, capítulo 119, que é imenso, se não me engano, são quantos capítulos, Salmos? Mais de 100. Eu peguei alguns versículos que falam muito comigo. Provavelmente deve falar com vocês também. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos, Senhor. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e ouro. Então, aqui o salmista está falando que foi bom ter sido castigado, para que aprendesse os decretos do Senhor. Falo isso por experiência própria. Antes, como eu li para vocês em Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 4, eu andava nos meus pecados, nas práticas dos meus pecados. Agora eu estou em Cristo. E eu fui afligido pessoalmente no meu casamento, aonde me abalou. Então, Deus sabia aonde Ele ia mexer. Deus sabe o coração que Ele vai endurecer. Provavelmente com vocês foi a mesma coisa, meus amados. Foi a mesma coisa. Deus endureceu o coração daquele que se foi. Ele criou esse meio para poder trazer vocês de volta para o Senhor. Por isso, quando eu falo que tem muitos casamentos que não são restaurados, que são pessoas que vão desistir. E essas pessoas não são os eleitos que Deus trouxe de volta. Porque, amados, nós não podemos desistir do cônjuge. Porque Deus fala lá, se eu não me engano, é no livro de Tiago, que fala que Deus não gosta das orações egoístas. Então, nós temos que entender, em primeiro lugar, que os nossos cônjuges, o coração deles é enganoso. Se a palavra diz que o descrente quiser se apartar, que deixe-o ir. Descrente, meus amados. Então vocês têm que ter um pouco de misericórdia, como Deus teve com cada um de nós. Isso se vocês hoje são cristãos, ou se vocês estão seguindo uma mera religiosidade, ou se vocês estão querendo apenas o cônjuge de volta para a companhia, para o sexo, por egoísmo, seja o que for. Vocês têm que pensar antes na salvação deles. Eu não sou hipócrita, não. Antes, alguns anos atrás, eu queria ela de volta, minha esposa de volta. Se bobear, depois eu até largaria o Senhor. Mas hoje eu entendi por que Deus endureceu o coração dela. Ela não entende isso. Mas isso foi dado a mim, para que eu viesse a entender isso. E seguindo o livro de Salmos, lá tem uma parte que diz assim, no versículo 75. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas, e que por tua fidelidade me castigaste. Então, Deus, Ele é fiel, né? Que diz assim, está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo do 12 ao 13. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Então, Deus, Ele cria meios para trazer de volta o seu banido, porque esse banido, ele é o Filho de Deus. Ele é um dos filhos de Deus. Esse banido, ele é um dos eleitos de Deus. Nós não sabemos quem são os eleitos de Deus, mas Deus sabe. Por isso que Deus cria meios. E por isso que nós somos infiéis ao Senhor. Mas Ele permanece fiel. Porque Ele vai chegar uma hora, vai trazer de volta esse banido. Vai colocar nele no lugar do coração de pedra, um coração de carne. Vai colocar o seu Espírito nele, o Espírito Santo, para que venha a obedecê-lo de todo o coração. E
No livro de Filemão, para terminar, Filemão capítulo 1, versículo 15. Filemão capítulo 1 tem que ser, né? Que só tem um. Diz assim, ó. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Nós, cada um de nós, fomos separados do Senhor por algum tempo, devido ao pecado de Adão e Eva. Então todos nós fomos banidos da presença do Senhor. Mas quando Deus coloca na gente o Espírito Santo, nós passamos a buscá-lo de todo o coração, de todo entendimento. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Que são as outras coisas? Deus vai fazer com que nós venhamos a perseverar. Por isso que não existe esse negócio de perder a salvação, meus amados. Eu não faço isso, falo essas coisas para poder afrontar vocês, meus amados, que creem no livre-arbítrio, que creem que pode perder a salvação. Não é essa a minha intenção. Mas eu quero falar para vocês que Deus é fiel. Nós somos infiéis. Tá bom? Então, talvez Ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Cada um de nós foi separado de Deus por algum tempo. Estávamos banidos. Mas Deus criou meios para trazer de volta cada um de nós, os seus filhos, para que nós fiquemos com Deus para sempre. Assim é com o cônjuge de vocês. Foram separados do Senhor, porque não descrente, por algum tempo. Mas Deus vai trazer de volta esse banido. Essa é a promessa do Senhor, meus amados. Fiquem os irmãos na paz de seu Jesus.